meses sendo humilhada pelo marido, até que ela deu o troco de forma devastadora. Meu nome é Tatiane, tenho 38 anos, sou de Franca, interior de São Paulo, e durante muito tempo fui apenas a esposa do Henrique. Fui anulada, silenciada, humilhada, mas o que ele nunca imaginou é que eu transformaria cada lágrima em munição. E quando chegou a hora, eu não perdoei. Eu fui até o fim. Hoje, olhando pela janela do meu novo apartamento, longe daquela cidade que me sufocou por tantos anos, percebo que deveria ter começado essa história pelo começo de verdade. Não pelo final glorioso que todos aplaudiram nas redes sociais, mas pelo início sombrio que quase me destruiu. Era uma terça-feira de março quando tudo começou a desmoronar. Ou seria reconstruir. Henrique tinha acabado de chegar do trabalho. Gerente do Banco do Brasil, sempre impecável no terno azul marinho, cabelos perfeitamente penteados, aquele sorriso que enganava a todos. Para os vizinhos, os colegas, até para minha própria mãe, ele era o marido perfeito. Educado, bem-sucedido, provedor, mas portas adentro, Henrique era outra pessoa. Tatiane, que porcaria é essa? Ele disse, jogando o prato de comida na pia. O barulho ecoou pela cozinha como um tiro. Quantas vezes eu preciso dizer que não gosto de alho no feijão? Engoli o choro. Mais uma vez. Já tinha perdido a conta de quantas vezes tinha engolido nos últimos 12 anos de casamento. Desculpa, meu amor. Eu esqueci. Respondi, com aquela voz baixa que tinha me tornado especialista em usar. A voz da mulher que não quer criar problemas. A voz da mulher que desapareceu aos poucos. Ele nem respondeu. Pegou o celular e saiu para a varanda, deixando-me ali, com as mãos tremendo sobre a louça suja. Ouvi fragmentos da conversa dele, risadas, um tom de voz que ele nunca usava comigo. Doce, sedutor. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama king size, que escolhemos juntos numa época em que eu ainda acreditava em para sempre, olhei para o teto e me perguntei, quando foi que eu deixei de existir? Lembrei da Tatiane, de 26 anos. Aquela menina de cabelos castanho claros que trabalhava na loja de calçados da rua General Carneiro. Eu tinha sonhos. Queria abrir meu próprio negócio, viajar, conhecer o mar. Henrique apareceu na loja num sábado ensolarado, charmoso, interessado, e disse que eu era diferente de todas as mulheres que ele conhecia. Casei grávida aos 27. Meu filho, Davi, hoje com 10 anos, dormia no quarto ao lado. Larguei a loja. Larguei os sonhos. Virei dona de casa. E Henrique virou meu mundo inteiro, até virar minha prisão. As humilhações começaram sutis. Uma crítica aqui, outra ali. Você engordou um pouco, né? Essa roupa não te favorece. Minha mãe cozinha melhor que você. Depois vieram as explosões de raiva, os gritos, os silêncios que duravam dias. Ele nunca levantou a mão para mim. Henrique era esperto demais para isso. Mas as palavras dele eram socos certeiros na alma. E eu acreditava que era minha culpa. Que se eu fosse melhor esposa, mais bonita, mais interessante, mais silenciosa, mais presente, mais invisível, talvez ele voltasse a me amar como antes. Mas aquela terça-feira de março mudou tudo. Henrique cochilou no sofá depois do jantar. O celular dele vibrou na mesinha de centro. Sem pensar muito, peguei o aparelho para silenciar. A tela acendeu com uma notificação. Camille, não aguento mais essa espera, meu amor. Quando você vai contar para ela? Meu coração congelou. Li de novo, e de novo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Deslizei a tela. Não tinha senha naquele momento. Ele devia ter esquecido de bloquear. O que eu vi me destruiu e, paradoxalmente, me libertou. Mensagens, centenas delas, fotos, áudios, uma conversa inteira sobre mim, sobre como eu era chata, insossa, uma obrigação, sobre como Camille, a recepcionista de 24 anos da agência, era tudo o que eu não era, jovem, divertida, livre. Devolvi o celular exatamente onde estava. Voltei para a cozinha, lavei a louça com as mãos ainda trêmulas, e foi ali, com as mãos na água fria e espuma de detergente, que algo dentro de mim rachou, mas não desmoronou, se transformou. Henrique acordou 1 hora depois, bocejou e foi dormir sem me dirigir uma palavra. Eu fiquei acordada a noite inteira. Não chorei, apenas pensei, calculei, planejei,
porque eu tinha acabado de descobrir algo que ele nunca esperava. Eu não era mais aquela mulher frágil que ele moldou. Eu era a tempestade que ele nunca viu chegar. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu continuei sendo a Tatiane de sempre. Pelo menos era isso que Henrique pensava. Acordava cedo, preparava o café, levava Davi para a escola, limpava a casa, sorria quando necessário, mas por dentro, algo havia mudado irreversivelmente. Eu tinha me tornado uma atriz no meu próprio casamento. Na quinta-feira daquela semana, enquanto Henrique estava no banco, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de café já frio entre as mãos. A casa estava silenciosa demais. Ou talvez eu estivesse finalmente conseguindo ouvir meus próprios pensamentos depois de tantos anos. Peguei meu celular antigo, aquele que Henrique tinha me dado dizendo que Má não precisava de nada muito sofisticado, e digitei no Google, como superar traição. Os resultados me encheram de blogs, artigos de psicologia, fóruns de mulheres traídas. Todas falavam de perdão, de recomeço, de terapia de casal, mas não era isso que eu queria. Fechei o navegador e digitei outra coisa. Tracy, Márcia Alvarenga, psicóloga. Eu tinha visto o panfleto dela no mercado semanas atrás. Terapia, coisa que Henrique sempre ridicularizou. Isso é coisa de gente fraca, Tatiane. A gente resolve nossos problemas em casa. Marquei a consulta para a segunda-feira seguinte, às 10 da manhã. Horário que Henrique estaria no banco. Horário que eu estaria livre. Livre. Que palavra estranha para alguém que vivia dentro de uma gaiola invisível. No domingo, Henrique acordou de bom humor, o que geralmente significava que as coisas estavam indo bem com Camille. Ele até sugeriu que fôssemos almoçar fora. Os três, como uma família de verdade. A ironia me fez engasgar, mas concordei com um sorriso. No restaurante do lago, um dos lugares mais conhecidos de Franca, sentamos na mesa perto da janela. Davi, meu menino de olhos castanhos e sorriso largo, estava animado. Ele não via o pai assim há meses, relaxado, presente. Pai, você vai assistir meu jogo de futebol terça que vem? Davi perguntou, com aquele brilho esperançoso nos olhos. Henrique mal levantou os olhos do celular. A gente vê, campeão. Depende do trabalho. Vi a decepção no rosto do meu filho. A mesma decepção que eu tinha aprendido a disfarçar tão bem. Coloquei minha mão sobre a dele, pequena e quente, e sussurrei. Eu vou estar lá, sempre. Henrique riu, mas era uma risada sem humor. Claro, você não tem mais nada para fazer mesmo, né, Tatiane? A frase caiu sobre a mesa como veneno. Davi baixou os olhos. Eu apenas sorri. Aquele sorriso que tinha me tornado especialista em falsificar. Mas por dentro, eu anotei. Mais uma humilhação. Mais uma munição. A segunda-feira chegou como uma promessa. Deixei Davi na escola e dirigi até o consultório da Dratara. Márcia, localizado numa casa antiga reformada na rua Coronel Aranha. Minhas mãos suavam no volante. Eu estava nervosa, com medo. Mas também, pela primeira vez em anos, estava fazendo algo só para mim. Márcia era uma mulher negra de uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque. Olhos que pareciam enxergar através das máscaras que usamos. Ela me recebeu com um sorriso gentil e me indicou a poltrona de couro marrom. Tatiane, seja bem-vinda. O que te traz aqui hoje? E então, eu desabei. Chorei tudo que não tinha chorado naquela terça-feira fatídica. Contei sobre as humilhações, o controle, a traição, os anos em que fui me apagando até quase sumir completamente. As palavras saíam atropeladas, confusas, doloridas. Márcia apenas escutava, não interrompia, não julgava. Quando terminei, ela me ofereceu uma caixa de lenços e disse algo que mudaria tudo. Tatiane, você não está louca. O que você descreveu tem um nome: abuso psicológico. E a primeira coisa que preciso que você entenda é: nada disso é culpa sua. Aquelas palavras foram como um raio de luz, atravessando anos de escuridão. Ele sempre me fez acreditar que eu era o problema, sussurrei, limpando as lágrimas. Porque essa é a estratégia de um manipulador, te fazer duvidar da sua própria sanidade, da sua percepção da realidade, te isolar, te controlar. Ela fez uma pausa. Mas você veio aqui, e isso mostra algo muito importante. Você ainda está de pé. Ainda há uma Tatiane aí dentro lutando para sair. Sair daquele consultório diferente, mais leve e, paradoxalmente, mais pesada.
Leve porque finalmente alguém tinha validado minha dor. Pesada porque agora eu tinha certeza. Eu não podia continuar naquela vida. Mas também sabia que não podia simplesmente sair correndo. Não com Davi. Não sem um plano. Naquela noite, preparei o jantar favorito de Henrique. Bife à parmegiana, sem alho. E quando ele chegou, sorri docemente. Amor, preparei uma surpresa para você. Ele mal olhou para mim, ocupado digitando no celular, provavelmente conversando com ela. Legal, murmurou, desinteressado. Sentei-me à mesa, observando-o comer enquanto mexia no telefone. E foi naquele momento, vendo o homem que um dia amei transformado nesse estranho egoísta e cruel, que tomei minha decisão final. Eu não ia apenas sair, eu ia fazer justiça. E para isso, precisava de provas, precisava de aliados, precisava de um plano tão bem estruturado que quando Henrique percebesse, já seria tarde demais. Nas semanas seguintes, comecei minha preparação silenciosa. Abri uma conta bancária em outro banco, usando o endereço da minha mãe. Comecei a guardar dinheiro. Pouco, mas suficiente. Tirei fotos discretas do celular dele sempre que possível. Gravei conversas. E o mais importante, comecei a me reconectar comigo mesma. Nas sessões com Droitra, Marcia, redescobri a mulher que eu tinha sido. Aquela que tinha sonhos, opinião própria, vontade de viver. Ela estava enterrada, mas não morta. Henrique não notou nada. Para ele, eu continuava sendo a esposa submissa e previsível. Ele não fazia ideia de que estava vivendo com uma mulher completamente nova. Uma mulher que tinha aprendido algo essencial. Paciência é a arma mais poderosa da vingança. Maio chegou trazendo o outono para Franca. E com ele, uma frieza que parecia combinar perfeitamente com o gelo que tinha se instalado no meu peito. Mas era um gelo estratégico, calculado. Eu tinha me tornado uma jogadora de xadrez, e cada movimento precisava ser preciso. Henrique tinha ficado mais descuidado, ou talvez mais arrogante. Ele saía às quintas-feiras dizendo que tinha reuniões até tarde, e voltava cheirando a um perfume doce que definitivamente não era o meu. Aos sábados, inventava as plantões no banco. Eu apenas acenava com a cabeça e desejava boa sorte. Noutra, Márcia tinha me ensinado algo valioso. Narcisistas como Henrique acreditam que são intocáveis. Essa confiança seria a ruína dele. Foi numa terça-feira, dia do meu aniversário, que ele esqueceu, claro, que tive a ideia mais ousada do meu plano. Estava na fila do Banco do Brasil, ironicamente, para fazer um depósito na minha conta secreta, quando a vi. Camille. Ela estava atrás do balcão da recepção, sorrindo para os clientes com aquele profissionalismo ensaiado. Cabelos loiros alisados, blusa branca impecável, maquiagem leve, bonita, jovem. Tudo que Henrique sempre insinuou que eu não era mais. Meu primeiro instinto foi sair dali. Mas então, olhando para ela, percebi algo que não esperava ver. Cansaço. Nos olhos dela havia uma tristeza disfarçada, uma tensão nos ombros. Ela não parecia uma amante triunfante. Parecia exausta. E foi quando a ideia surgiu. Perigosa, louca, mas possivelmente brilhante. Quando chegou minha vez, aproximei-me do balcão dela com um sorriso gentil. Bom dia. Você poderia me ajudar com uma informação sobre conta poupança? Camille levantou os olhos, e por uma fração de segundo, viu o reconhecimento. Ela sabia quem eu era. Henrique devia ter mostrado fotos. O desconforto era visível. Claro, senhora. Um momento. A voz dela tremeu levemente. Pode me chamar de Tatiane, disse, mantendo o tom leve, quase amigável. Ela piscou, surpresa. Passou-me alguns folhetos informativos com as mãos ligeiramente trêmulas. Quando nossos dedos se tocaram no papel, sussurrei baixo, apenas para ela ouvir. Precisamos conversar. Não aqui. Você tem meu número. Seus olhos se arregalaram. Quis dizer algo, mas apenas assentiu imperceptivelmente. Saí do banco com o coração batendo tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. Ela me ligou 3 dias depois. Sexta-feira, 9 da noite. Henrique tinha saído para mais uma de suas reuniões. Davi dormia. Eu estava sozinha na varanda, enrolada numa manta, quando o telefone vibrou. Número desconhecido. Alô? É a Tatiane? A voz era frágil, hesitante. Camille. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Por que você quer falar comigo? Ela finalmente perguntou, e havia medo naquela voz. Porque nós duas estamos sendo enganadas.
Eu não sei do que você está falando. Camille, não precisa fingir. Eu sei de tudo, mas não liguei para brigar com você. Liguei porque percebi algo quando te vi. Fiz uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você não parece feliz. Ouvi um soluço abafado do outro lado. Ele disse que ia se separar, que você não o entendia, que o casamento estava acabado há anos. As palavras saíam entrecortadas, entre lágrimas. Disse que me amava, que eu era diferente. Cada palavra era uma punhalada, mas eu não podia deixar que ela percebesse. E você acredita nele? Eu não sei mais. A voz dela quebrou. Ele está distante. Me liga só quando quer. Nunca pode me ver aos domingos. E na semana passada, eu vi ele com você e o filho de vocês no shopping. Ele estava sorrindo. Vocês pareciam uma família. Ah, sim, o shopping. Mais uma encenação de Henrique para as aparências. Camille, posso te fazer uma pergunta? Ele já te deu algo concreto? Uma data? Um plano? Ou só promessas? Silêncio longo. Só promessas, ela sussurrou. Porque ele é mentiroso. Profissional. Ele me mentiu durante 12 anos. E está mentindo para você também. Por que está me contando isso? A voz dela estava carregada de desconfiança, mas também de curiosidade. Porque eu não sou sua inimiga, Camille. O inimigo está jogando com nós duas. Respirei fundo. E sozinhas, ele continua ganhando. Mas juntas? Juntas o quê? Juntas podemos mostrar para ele e para todo mundo quem Henrique realmente é. Ouvi a respiração dela acelerar. Você quer vingança? Não. Quero justiça. Quero que ele pague pelo que fez comigo, com você, com meu filho. E sei que você também quer. Mais silêncio. Pensei que ela fosse desligar. O que você quer que eu faça? Ela finalmente perguntou. E ali, naquela varanda fria de maio, expliquei meu plano. Não tudo, mas o suficiente para que ela entendesse o papel dela. Para cada informação que ela me passasse, conversas, encontros, promessas, eu construiria o dossiê perfeito. Quando desliguei, 20 minutos depois, eu tinha uma aliada improvável. Henrique chegou meia-noite, cheirando a vinho e perfume. Entrou no quarto cambaleante, meio embriagado, e deitou-se sem ao menos olhar para mim. Tatiane, apaga a luz, resmungou. Apaguei. E no escuro, sorri, porque ele não fazia ideia de que as duas mulheres que ele manipulava agora estavam unidas, e que o cerco estava se fechando. Nas semanas seguintes, Camille se tornou minha fonte mais valiosa. Ela me enviava prints, áudios, horários, confirmava mentiras, me contava sobre outras mulheres que Henrique flertava, sobre como ele falava mal de mim, me chamando de peso morto, chata, insignificante. Cada palavra, cada prova, eu arquivava metodicamente numa pasta oculta no meu notebook velho. E Henrique? Henrique continuava sua vida de mentiras, completamente alheio ao fato de que seu castelo de cartas estava prestes a desmoronar. Eu não era mais a esposa invisível. Eu era a tempestade que ele nunca viu formar. E estava quase na hora de chover. Junho trouxe chuvas frias para Franca, mas dentro de mim ardia um sol escaldante. Cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando perfeitamente. A pasta no meu notebook tinha agora mais de 200 arquivos. Prints de conversas, áudios comprometedores, fotos, até extratos bancários que mostravam gastos suspeitos de Henrique, jantares caros, presentes, hotéis. Camille tinha se tornado mais do que uma informante. Nas nossas conversas noturnas, descobri uma menina perdida, que tinha crescido sem pai, que via em Henrique uma figura de segurança. Ele tinha se aproveitado disso com maestria. Ele me disse que você era fria, distante. Camille me confessou numa ligação de quinta-feira, que o casamento era só por causa do filho, que você não o amava mais. Respirei fundo, controlando a raiva. E agora? O que você acha? Acho que ele é um mentiroso profissional e que eu fui idiota. Você não foi idiota, Camille. Você foi manipulada, assim como eu. A diferença é que você ainda tem tempo de reconstruir sua vida. Você tem 24 anos. E você? Ela perguntou, com genuína curiosidade. Eu vou reconstruir também. Mas primeiro, preciso demolir. O aniversário de Henrique seria no dia 15 de julho. Ele completaria 43 anos. E eu tinha exatamente 6 semanas para preparar o que seria a noite mais memorável e humilhante da vida dele.
Daindara Márcia me alertou sobre os riscos. Tatiane, eu entendo sua raiva. Entendo a necessidade de justiça. Mas você pensou nas consequências? No Davi? Em como isso vai afetar vocês? Pensei em tudo, doutora. E sei que não posso mais viver assim. Meu filho está crescendo achando que é normal um homem tratar uma mulher dessa forma. Que é normal eu ser invisível. Minha voz estava firme. Se eu não fizer isso, não é só por mim, é por ele também. Para que ele aprenda que não se aceita abuso. Nunca. Ela assentiu lentamente. Então faça com sabedoria. E esteja preparada para as consequências. Henrique, em sua arrogância infinita, decidiu fazer uma festa de aniversário. Nada discreto. Ele queria o salão do clube de campo, aquele lugar chique onde a elite de Franca se reunia. Queria convidar os colegas do banco, os amigos da faculdade, a família. Tatiane, você cuida da decoração e das bebidas, né? Disse ele numa manhã de sábado, enquanto tomava café e mexia no celular. Ah, e do material audiovisual. Sempre tem aquelas apresentações de fotos ridículas em aniversários, mas vai que fica legal. Sorri docemente. Claro, amor. Vou preparar uma homenagem inesquecível. Ele nem levantou os olhos. Ótimo. Ah, e tenta não gastar muito. Não precisa exagerar. A ironia era cruel. Ele gastava fortunas com Camille e outras mulheres, mas eu não podia me exagerar. Na festa dele. Pode deixar, respondi, servindo mais café para ele. Quando Henrique saiu para o banco, sentei no sofá e comecei a montar a apresentação. Não seria uma homenagem comum. Seria um documentário, uma exposição, uma sentença. Camille me ajudou com os últimos detalhes. Ela tinha acesso a áudios que eu não tinha. Conversas em que Henrique falava sobre mim de forma degradante, sobre como só ficava comigo pelo filho, sobre como eu era um fardo. Tem certeza de que quer fazer isso? Ela me perguntou numa das nossas últimas ligações. Depois que você apertar o play, não tem volta. Eu sei. E você? Não vai se arrepender? Ele me usou, Tatiane. Me fez promessas que nunca teve intenção de cumprir. Só queria uma distração, uma aventura. A voz dela estava carregada de mágoa. Eu mereço mais que isso. E você também. Então estamos juntas até o fim? Até o fim. Nos dias que antecederam a festa, a tensão em casa era palpável. Henrique estava estranhamente animado, como uma criança esperando o Natal. Fez questão de convidar até pessoas que não via há anos. Vai ser uma noite memorável, disse ele, admirando-se no espelho na manhã da festa. Eu estava atrás dele, arrumando a gravata. Com certeza será, murmurei. Davi ficaria com minha mãe naquela noite. Eu tinha insistido nisso. O que estava prestes a acontecer não era para os olhos de uma criança. Mãe, por que você está diferente? Davi me perguntou quando fui deixá-lo na casa da vovó. Diferente como, meu amor? Não sei, mas forte. Abracei meu filho com toda a força que tinha. É porque eu estou aprendendo a não ter medo, Davi. E um dia você vai entender por quê. O salão do clube de campo estava impecável. Luzes âmbar, mesas decoradas, um telão gigante montado no palco, que o coordenador do clube tinha instalado para a apresentação especial da esposa. O bar estava farto. As pessoas começaram a chegar às 8 da noite. Henrique estava radiante, cumprimentando a todos, recebendo abraços e parabéns. Eu circulava discretamente, sorrindo quando necessário, verificando se tudo estava funcionando, especialmente o notebook conectado ao telão. Às 9h30, quando todos estavam reunidos, seus colegas do banco, incluindo o gerente regional, amigos, primos, tios, Henrique pediu atenção. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Essa noite é muito especial para mim. E minha esposa, Tatiane, preparou uma surpresa. Ele fez um gesto largo na minha direção. Amor, é tudo seu. Todos os olhares se voltaram para mim. Peguei o microfone com mãos firmes. Meu coração batia acelerado, mas minha voz saiu clara. Boa noite a todos. Eu preparei uma homenagem especial para o homem que sempre esteve ao meu lado. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Henrique. Uma homenagem que mostra exatamente quem ele é. Henrique sorriu, convencido. Os convidados aguardavam, curiosos. Peguei o controle remoto e apertei o play. A tela se acendeu. Nos primeiros segundos, apareceram fotos do nosso casamento. Henrique e eu,
jovens, sorrindo. Alguns convidados suspiraram com nostalgia. Henrique relaxou, achando que seria apenas mais uma apresentação melosa. Então a música de fundo parou abruptamente, e a primeira mensagem apareceu na tela. Henrique para Camille, 1503. Ela é tão chata. Não aguento mais fingir que me importo. O salão silenciou. Henrique franziu a testa, confuso. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Antes que ele pudesse reagir, a tela mudou. Prints de conversas, dezenas delas, com datas, horários, mensagens explícitas, fotos que Henrique tinha enviado para Camille. Depois, áudios. A voz dele ecoou pelo salão através dos alto-falantes. Tatiane, ela é um peso morto. Só fico por causa do moleque. Mas você me faz sentir vivo de novo. Vi o rosto de Henrique perder toda a cor. Ele deu um passo em direção ao palco, mas parecia paralisado. Os convidados começaram a murmurar. Alguns riam nervosamente. Outros desviavam o olhar, constrangidos. A apresentação continuou. Extratos bancários mostrando gastos em hotéis. Fotos de Henrique com Camille em restaurantes de Ribeirão Preto. E então, o pior. Mensagens em que ele falava sobre mim de forma degradante para vários amigos presentes na festa. A Tatiane engordou demais. Não sei como ainda consigo olhar para ela. Casei com a mulher errada. Devia ter escolhido alguém mais interessante. Ela não é boa de cama. Sorte que tenho a Camille para isso. O silêncio era ensurdecedor. Eu mantinha os olhos fixos no telão, mas podia sentir todos os olhares oscilando entre a tela e Henrique. Algumas mulheres tapavam a boca, chocadas. Homens baixavam as cabeças. Desliga isso! Henrique finalmente explodiu, correndo em direção ao notebook. Mas eu estava preparada. Peguei o equipamento antes dele e segurei o microfone com firmeza. Não, Henrique. Agora todos vão conhecer quem você realmente é. Você está louca. Ele gritou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Completamente louca. Louca? Minha voz saiu calma, controlada, poderosa. Louca é como você me chamou durante 12 anos cada vez que eu questionava suas mentiras. Louca é como você me fez sentir quando eu descobria perfumes estranhos, e você dizia que era impressão minha. Virei-me para os convidados. Ele me manipulou, me humilhou, me fez acreditar que eu era o problema, que eu não era suficiente. Tatiane, para com isso. A voz dele saiu desesperada agora. A gente conversa em casa. Não. Acabou o tempo das conversas em casa. Acabou o tempo de eu ser silenciada. O gerente regional do banco, um senhor de cabelos grisalhos, levantou-se e saiu discretamente. Outros começaram a fazer o mesmo. Alguns permaneceram, presos entre a curiosidade mórbida e o constrangimento. A mãe de Henrique, Dona Cleusa, veio em minha direção com os olhos marejados. Tatiane, isso é verdade? Olhei para ela. Sempre tivemos uma relação distante, mas vi na expressão dela uma dor genuína. Cada palavra, cada imagem, tudo verdade. Ela virou-se para o filho. Henrique, como você pôde? Mas ele não respondeu. Estava olhando para o celular, provavelmente tentando ligar para Camille, para alguém, qualquer pessoa que pudesse salvá-lo daquele naufrágio público. Desliguei o telão. A apresentação tinha terminado, mas eu ainda não. Amanhã cedo, vou entrar com o pedido de divórcio. Anunciei, minha voz ecoando pelo salão agora semivazio. Tenho todas as provas necessárias. E já conversei com um advogado sobre a guarda do Davi. Você não vai levar meu filho. Henrique avançou, mas 2 amigos dele o seguraram. Eu não vou levar seu filho. Ele ainda tem direito a um pai, mas você não tem mais direito a uma esposa que aceite ser humilhada. Respirei fundo. E sobre o assédio moral que você praticou comigo durante anos, há uma denúncia registrada, anônima, mas muito bem documentada. Vi o pânico nos olhos dele. Assédio moral. Numa cidade pequena como Franca, numa posição como a dele no banco, isso era devastador. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Antes de sair, virei-me uma última vez. Feliz aniversário, Henrique. 3 meses depois, estou sentada na varanda do meu novo apartamento em Ribeirão Preto. Pequeno, aconchegante, todo meu. Davi está no quarto, fazendo lição de casa. A guarda ficou comigo, com visitas regulares ao pai, que agora mora num apartamento modesto, depois de perder o cargo no banco. Camille me ligou semana passada.
Ela voltou a estudar. Está fazendo faculdade de psicologia. Quer ajudar outras mulheres que passaram por manipulação. Olho para a cidade iluminada lá embaixo e pego o colar que uso no pescoço. Um pequeno pássaro de prata que comprei para mim mesma no dia que assinei os papéis do divórcio. Meu símbolo de liberdade. Márcia me disse na última sessão. Você transformou sua dor em força. Isso não é vingança, Tatiane. É justiça. E ela estava certa. Não foi vingança. Foi justiça. Abro o laptop. Comecei um blog chamado Reconstruindo Tatiane, onde conto minha história e ajudo outras mulheres a identificarem relacionamentos abusivos. Recebo mensagens diariamente de mulheres que se viram em mim, que encontraram coragem para sair. Henrique tentou me ligar algumas vezes. Pedir desculpas, dizer que mudou, bloqueei o número. Algumas pontes precisam ser queimadas para que a gente consiga seguir em frente. Davi entra na varanda, segurando um desenho. Mãe, fiz isso para você na escola. É um desenho de 2 pessoas, eu e ele, embaixo, com letras tortas. Minha mãe é a mulher mais forte do mundo. Abraço meu filho com lágrimas nos olhos. Lágrimas boas, de recomeço. Eu te amo, meu amor. Eu também te amo, mãe. O vento frio de agosto traz o cheiro de café do apartamento vizinho. Fecho os olhos e sorrio. Durante muito tempo, fui apenas a esposa do Henrique. Fui anulada, silenciada, humilhada. Mas o que ele nunca imaginou é que cada lágrima se transformaria em força, que cada humilhação me ensinaria sobre dignidade, que cada dia de silêncio me prepararia para o meu grito. E quando chegou a hora, eu não perdoei. Eu fui até o fim, e do outro lado, encontrei a mim mesma. A verdadeira Tatiane, livre, forte, inteira. E nunca mais, jamais, vou deixar que alguém me apague. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.